Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Aqueles que procuram uma palavra de apoio, de consolo, de conforto no canal Grama Cristã. Hoje gostaria de fazer uso da palavra de Deus, segundo escreveu o irmão João, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. O título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Está escrito: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Amém? Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Essa é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. É nessa passagem, alguns versículos depois, que vai estar inserido neste mesmo contexto, nesta mesma conversa, neste mesmo diálogo, o texto áureo da Bíblia. Para quem não sabe, o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia. Está nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus, um pregador itinerante, que está começando a angariar os seus primeiros discípulos, que começou a fazer um ou outro sinal, ainda está bem incipiente, ainda está nos primeiros passos do seu ministério, o seu ministério ainda está engatinhando, ele está começando a querer ficar conhecido, pelo menos regionalmente, ali por onde ele andava, na Galileia, e começou a despertar a curiosidade de alguns, dentre eles Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus, diz o texto bíblico, um homem que tinha muito conhecimento da religiosidade judaica, um homem que, na verdade, tinha um alto conceito na vista dos seus, tanto da população quanto da elite religiosa. Ele era conceituado, porque ele tinha um bom conhecimento da Torá, da Tanakh, dos escritos, dos poetas, dos profetas. Não era fácil engabelar a Nicodemos. E Nicodemos desperta a curiosidade dele a respeito desse novo pregador itinerante, quando alguns já começam a dizer ou a sugerir que ele poderia vir a ser o Messias tão aguardado, tão esperado, tão festejado pelos profetas, proferido pelos profetas. E Nicodemos resolve fazer a sua pesquisa particular. E ele faz uma pesquisa prévia a respeito desse homem, dessa pessoa, e ele resolve então se encontrar com Jesus. Aqui tudo indica, um encontro partiu de um desejo de Nicodemos e não de Jesus.
Nicodemos se interessou. Nicodemos se dispôs a encontrá-lo. Nicodemos foi vencido pela curiosidade para testificar com os próprios olhos aquilo que muitos já estavam falando. Só que Nicodemos, como eu disse, era altamente conceituado. Então ele marca o encontro com Jesus, mas marca durante a noite. Ele não quer ser visto com Jesus durante o dia. É claro que naquela época, nos tempos bíblicos, à noite existia até algum tipo de socialização, mais nas altas sociedades, mas para o populacho, para a plebe em geral, as coisas só funcionavam de dia. A noite foi feita para dormir. À noite todo mundo se retirava e ia dormir. E nesta hora de menos movimentação, é nesta hora de menos olhos observadores que Nicodemos decide se encontrar com Jesus. Então ele vai à noite, sorrateiramente, né? Escondido, às ocultas, quase que camuflado, ele vai se encontrar com Jesus. Ele acha que tudo isso vai como que passar despercebido. E aí ele se encontra com Jesus e depois de um cumprimento, uma saudação cordial, Nicodemos ele parte, ele vamos dizer assim, ele toma a frente da conversa, visto que foi ele que pediu a audiência, foi ele que solicitou a reunião, então nada mais justo do que partir dele o primeiro pressuposto. E Nicodemos começa a sua conversa dizendo mais ou menos o seguinte: olha, Jesus, eu fiz uma pesquisa a respeito da sua pessoa, a respeito daquilo que você já fez, daquilo que nós ouvimos que você já fez. Foram poucas coisas, mas me chamaram a atenção. E eu cheguei à seguinte conclusão disso tudo que eu pesquisei, depois de analisar friamente, depois de muito refletir, eu cheguei à seguinte conclusão. Verdadeiramente, nós sabemos que tu és mestre e que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Essa foi a conclusão que Nicodemos chegou, de que Jesus era realmente um mestre. Mas Nicodemos tinha muitas perguntas, Nicodemos tinha muitos questionamentos. De que família veio esse Jesus? O pessoal estava falando que era de Nazaré. Como pode uma aldeia, um povoado tão pequeno, dar ao mundo, oferecer ao mundo um mestre tão notório? Outra pergunta que Nicodemos com certeza tinha: se Jesus Cristo é mestre, quem é o mestre de Jesus? A qual escola ele pertence? Será que qual foi o fariseu que ensinou Jesus as Sagradas Escrituras? Será que Jesus é de algum partido religioso de Israel? É de algum segmento dentre os muitos que havia em Israel naquela época? Seria Jesus partidário dos fariseus? Ou será que Jesus seria partidário dos saduceus? Ou ainda, será que Jesus era, vamos dizer assim, próximo dos zelotes? Ou um extremista essênio? A qual partido religioso nós podemos encaixar Jesus? E esse foi o problema de Nicodemos, querer encaixar Jesus em seus pressupostos. Então, Jesus, ele abre a sua boca e começa a responder Nicodemos. Mas é fato que Nicodemos estava preparado para ouvir qualquer coisa.
menos aquilo que Jesus falou. Nicodemos estava preparado para um embate filosófico sobre poetas gregos ou sobre as promessas messiânicas em algum profeta específico, seja Isaías ou qualquer um outro, as promessas messiânicas dentro da Torá, aquilo que os sábios judeus falaram no Talmud. Nicodemos estava preparado para ter uma conversa de alto nível, qualquer que fosse o tema, menos no tema que Jesus começou a discorrer com ele. Nicodemos não estava preparado para isso. Aquilo não estava pronto. Jesus simplesmente olha para ele e diz: olha, eu tenho uma coisa para te dizer e eu quero que você preste atenção. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquilo bugou o cérebro de Nicodemos, explodiu o cérebro de Nicodemos. Como assim não pode ver? Jesus vai dizer em outra ocasião que o reino não vem com a aparência exterior. Como assim não pode ver o reino? Como assim o reino pode ser visto? Eu não estou entendendo. E que ideia é essa de nascer de novo? Nicodemos não estava preparado para ouvir o que ele ouviu. Como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos pensava no nascimento natural, no nascimento onde uma mulher concebe, engravida, gesta o bebê dentro da barriga e depois dá à luz ao seu rebento. Mas Jesus não estava falando propriamente dito disso. Mas Jesus tinha uma linguagem, um linguajar espiritual. Jesus então diz para ele: em verdade te digo, preste atenção no que eu vou dizer, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha do que Jesus está falando, de coisas espirituais, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro eu não posso ver, agora você está dizendo que eu não posso entrar. Você sabe quem eu sou? Eu sou mestre em Israel, eu sou uma pessoa entendida em muitos dos aspectos religiosos. Pode conversar comigo, pode me inquirir e me perguntar e você vai ver que eu sei responder. Você está dizendo que eu não posso entrar? Quer dizer que o casal lá de Caná da Galileia experimentou um pouquinho do que é o seu reino quando o Senhor multiplicou lá, transformou a água em vinho, perdão. Quer dizer que os discípulos, alguns dos discípulos de João Batista, eles te procuraram e eles puderam entrar. E não só eles, mas eu fiquei sabendo que o Senhor tem entre os seus discípulos pescadores, até mesmo cobrador de impostos. Quer dizer que essas pessoas podem entrar, elas têm entrada no seu reino. E eu, que sou um religioso nato, eu não tenho. Aquilo bugou o cérebro de Nicodemos. Nicodemos, como eu disse, estava pronto e preparado para tudo, menos para aquilo que ele ouviu. Mas Jesus não estava falando de coisas materiais. Jesus depois vai dizer para Nicodemos que aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E que não era para ele se maravilhar de Jesus ter dito o que disse, que era necessário nascer de novo. E Jesus então faz uma comparação com o vento, que sopra, e nós não vemos o vento, e nós não sabemos de onde o vento vem, e nós também não sabemos para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava falando com Nicodemos de coisas espirituais, de coisa que
Nicodemos devia saber o conceito, mas que Nicodemos foi pego totalmente desprevenido. Então ele pergunta para Jesus: como pode ser isso? A verdade é que Nicodemos entendeu muito pouco da conversa que ele teve com Jesus. Jesus fala, Jesus diz, Jesus mostra, mas Nicodemos pouco vê. Porque a mente de Nicodemos está voltada para uma religiosidade fria, de um toma lá da cá, de uma troca, de uma barganha, de tentar agradar um Deus onipotente e do homem tentar pela religião fazer o seu melhor. E Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando de uma nova vida, de um novo nascimento, de um novo ser, uma nova criatura. Jesus está falando, teologicamente falando, sobre regeneração. E esse não é um tema novo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre regeneração. Ezequiel vai falar que Deus vai tirar o coração de pedra dos israelitas e vai colocar no lugar um coração de carne. Que Deus vai colocar um espírito novo na vida de cada um. O que é isso senão a regeneração? O que é isso senão uma nova criatura, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de viver? É disso que Jesus está falando. Porque para ser uma nova criatura você precisa nascer de novo. Porque aquilo que você faz já não presta mais. Porque viver do jeito que você vive não é suficiente. Então, para isso, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Foi isso que Nicodemos não entendeu, pelo menos não de pronto. Nicodemos pensava carnalmente, materialmente, quando Jesus lhe falava das riquezas espirituais. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cara entendido dos assuntos teológicos, judaicos. Tinha aprendido aos pés do próprio Gamaliel, fariseu, hebreu de hebreus, até não sei quantas gerações. Saulo de Tarso era um cara conhecedor que achava que não precisava aprender nada com ninguém. Até o momento em que teve uma visão gloriosa, uma luz brilhou no seu caminho, mais forte que o sol do meio-dia. Então ele cai, ele se prostra, ele é derrubado, ele é caído no chão, e caído no chão ele simplesmente pergunta: quem é, Senhor? Toda a arrogância, toda a presunção, toda a prepotência, toda a opulência de Paulo é jogada no chão. E a partir de então, Paulo fica humilde como um cordeirinho e simplesmente pergunta: quem é, Senhor? Aqui a voz responde: sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Saulo aprende a olhar para dentro. Saulo, naquele momento, morre para si mesmo e vive para Deus, começa a viver para Deus. A Bíblia fala que ele fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, olhando só para dentro de si. E ali começa a gestar, começa a ser gestado um novo ser, uma nova criatura. Aquilo que depois nós chamaríamos de Paulo. Ele começa a ser gerado ali, naqueles dias de escuridão. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz conosco. É isso que significa regeneração. É isso que significa nascer de novo.
não da carne. Jesus não está falando sobre encarnação. Jesus está falando sobre nascer do Espírito, nascer espiritualmente. É um novo viver para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Nicodemos demorou para entender. E é por isso que Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel e não sabes isso. Você devia saber. Você devia saber que eu estou falando sobre regeneração. E esse é um tema debatido no Antigo Testamento. E você, conhecedor que é do Antigo Testamento, devia saber. Devia entender. O nascer de novo, segundo Jesus, uma nova criatura, segundo Jesus, é o que ele descreve depois, lá em Mateus, no capítulo 5, no seu tão famoso Sermão do Monte. Onde feliz, onde bem-aventurado são aqueles que são os fracos, são aqueles que choram, são aqueles que são perseguidos, são os mansos, são aqueles que não têm vez no reino dos homens, porque esses que não têm vez no reino dos homens, eles têm lugar e espaço no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino onde aqueles que não são aceitos aqui, são aceitos no reino. Pois aqueles que são aceitos aqui, que são festejados e cortejados aqui, muitas vezes não têm espaço no reino de Deus. Porque o reino de Deus privilegia aqueles que são espirituais. E aqueles que são espirituais não vêm com uma opulência exterior, material, mas são aqueles que são assim internamente. São aqui dentro, onde Deus enxerga a cada um e Deus convida para sermos uma nova criatura nele. E bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus são para aqueles que sabem que não podem. São para aqueles, o reino de Deus é para aqueles que sabem que não conseguem. É para aqueles que sabem que não tem nada para oferecer. É para esses que são, são para esse que é o reino de Deus. O reino de Deus é para essas pessoas. Porque você sabe que não pode, que não tem, que não consegue. Mas ele pode, ele tem e ele consegue. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos, e ele vai se juntar com José de Arimateia lá no final do Evangelho, disputando o corpo de Jesus. Tanto Nicodemos como José de Arimateia, eles vão ser discípulos ocultos de Jesus. E eu não julgo, eu não posso julgar a sinceridade do coração deles. Mas eu posso dizer o seguinte: eles perderam a oportunidade de andar com Jesus. Por medo do que as pessoas iriam dizer, eles perderam a oportunidade de ver milagres que Jesus efetuou. Eles perderam a oportunidade de milagres serem efetuados através das suas próprias mãos. Como quando Jesus enviou os 70. Eles podiam estar inseridos nesses 70, mas não estavam, por medo do que as pessoas poderiam falar a respeito do fato deles estarem andando com uma pessoa diferente de tudo o que se conhecia até então. Eles perderam essa oportunidade. Não vou aqui julgar a salvação deles, não é meu mérito julgar. Mas que eles podiam ter recebido muito mais de Deus, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. O capítulo 3 acaba sobre uma questão entre os discípulos de João e um certo judeu acerca da purificação. E quando vão questionar João Batista a respeito disso,
e falando a respeito de Jesus, que Jesus já estava batizando mais discípulos que ele, João Batista simplesmente diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Talvez foi isso que Nicodemos não entendeu. O que nós temos que crer e tentar viver é que Jesus, ele quer viver a nossa vida. Porque eu mesmo viver a minha vida não tem dado certo, não tem funcionado. Então, se eu viver a minha vida não tem dado certo, eu preciso pedir para Jesus viver a minha vida. Porque se ele viver a minha vida, eu tenho certeza que a minha vida será para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. O que importa é Jesus viver em mim. O que importa é Jesus viver sobre mim. O que importa é Jesus viver comigo. Porque esta é a vida espiritual que Deus tem para cada um de nós. Não estou falando sobre a vida biológica. Todos nós passamos pela vida biológica aqui. Mas a vida espiritual, para viver a vida espiritual de Deus, nós precisamos nascer de novo. Bendito seja o nome do Senhor. João acaba por dizer, por testemunhar a respeito desse Jesus, o seguinte, versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Essa é a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Que nós possamos ser daqueles que creem e creem para a vida eterna. Deus abençoe a sua vida em nome